E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Pode sentar. Vamos bem devagarinho, mas vamos bem sólido no assunto, tá? Primeiro, a primeira vez que você lê na Bíblia, na história, a criação do homem, Gênesis 1, 26 e 27. Agora vamos fazer a pergunta, antes desse homem estar aqui em Gênesis, aonde ele estava? Então, vamos tomar exatamente o que está na mensagem. O homem era atributo. Atributo. E todos sabem que atributo é aquilo que você tem. Está em você. Então, os filhos de Deus estavam em Deus em forma de atributo, tá? Se você tem aí na tela, aí, puxa aí a palavra atributo para mim, depois você me passa. Atributo, só para deixar bem claro. E quando isso aqui veio à existência, o homem saiu do atributo e passou a ser a palavra, correto? Passou a ser a palavra. Então, agora ele não é mais o atributo, ele é a palavra manifestada, a imagem de Deus. Tá? Aqui está o homem palavra. Ele era um homem palavra. Para deixar assim mais claro, era o homem teofânico. Mas em Gênesis 2 e 7, este mesmo homem se encontra desta maneira, assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Agora o homem está no seu terceiro estágio. O homem atributo, o homem palavra e o homem físico. Aí está o terceiro estágio do homem. Agora esse homem, ele fala, agora este homem, ele está interagindo com a natureza, porque agora não é um homem mais espírito, é um homem físico, sendo o mesmo homem. E quando você lê em Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem, Deus estava dizendo, façamos o homem. Então, Deus estava falando com alguém. Façamos, ele está usando o plural. Todos os filhos estavam em Deus, antes que o mundo fosse fundado. E ele falou, façamos para os seus filhos. Tá? O atributo, o que é próprio e peculiar, alguém ou alguma coisa. O que é próprio e é peculiar a alguém ou alguma coisa. Isso é atributo. O atributo é próprio de Deus. Depois Deus fez o homem a sua imagem e espírito, depois o homem foi feito homem físico. O homem estava sozinho. Mas quando Deus fez o homem, nós sabemos que ele já fez também a mulher.
a mulher não aparecia, porque a mulher estava no homem. Aí o Senhor, então, tirou a mulher do homem, separou os dois seres físicos, Adão e Eva, como está em Gênesis capítulo 3. Agora tem uma mulher. Essa mulher tem a mesma natureza do homem, tem o mesmo corpo do homem, porque do homem ela foi tirada. A mesma vida que estava em Adão estava em Eva. E qual era o propósito? O propósito que Adão, tendo a sua esposa ao seu lado, esta esposa de Adão ia produzir tudo que estava prometido na palavra. Ela traria todos os filhos pela palavra. Ela não ia deitar com Adão para ter um ato sexual. Eles viriam pela a palavra. Então, eu quero ler aqui um trechinho do quarto selo, tá? Para mostrar isto. E vamos depois ler lá em Romanos, para a gente deixar isso bem claro. Romanos, ou seja, 282 do quarto selo, mas deixa eu ler um pouquinho antes, né? Vamos ler o 280 em diante, rapidamente, vamos lá. Deus tinha seus filhos todos fortificados na palavra. 280, estou lendo correto? Deus tinha os seus filhos todos fortificados na palavra. E Eva esticou o seu pescoço e disse: eu creio que talvez você esteja certo. E ali foi. Desde então tem sido desta forma. Então Deus desce agora, ele desce para redimir aqueles que desceriam. Como eu disse, Deus é um grande empreiteiro. Ele coloca todo o seu material na terra, então ele constrói os seus edifícios. E agora recordem, antes que houvesse um grão de semente na terra, antes que houvesse um sol que atingisse a terra, o seu corpo estava sobre a terra, porque você é do pó da terra, você é do pó. Deus é aquele empreiteiro. Agora, sua maneira de fazê-lo foi deixar e tomar, como ele fez com Adão. O que Deus fez com Adão? A primeira pessoa que veio depois de Adão foi sua mulher. E Adão dormiu e Deus tirou Eva do corpo de Adão. Quando Eva se deu por gente, por pessoa, ela já era uma mulher formada. E o Senhor Jesus dormiu no Calvário, foi morto para trazer todos os filhos também. Todos os filhos viriam exatamente como veio Eva de Adão e como Eva iria trazer os filhos. Agora, um pouquinho de cálcio, potássio e luz cósmica. E Deus soprou e disse: aí está o meu outro filho. Então ele apanhava um pouco mais e soprava, aí está o outro. Mas o que Eva fez, ela corrompeu aquela maneira
e ela o trouxe através do ato sexual. Então a morte atingiu aquilo. O ato sexual de Eva produziu a árvore da ciência, entenderam? Produziu a árvore da ciência, que trouxe morte. Agora, o que Deus está fazendo? Ele tem tido tantas destas sementes aqui que são predestinados. Tantas que são predestinadas. Então, no fim do tempo, ou seja, agora nesse tempo, ele não dirá: Eva, venha dar à luz outro filho, como foi nos dias de Abel e Caim, e outros filhos. Ele, o Senhor, então diz: Ele te chama, e eu responderei. Isso é tudo. É isto. Esta é a ideia. Quando aquele último for trazido, isto terminará. Agora vai entrar na batalha, que eu vou deixar isso aqui para a gente não delongar o assunto. Então, no quarto selo, a partir do parágrafo 280 até 284, o profeta diz que a maneira original foi corrompida, e lá, no capítulo 3, Satanás corrompeu a maneira perfeita e trouxe a maneira permissiva, trouxe a maneira híbrida. Ele trouxe o quê? A mistura da palavra e da incredulidade. Então o homem, ele nasce incrédulo, estão entendendo? Você nasce incrédulo, mas quando você nasce de novo, e Deus te enche com o Espírito Santo, ali termina a sua incredulidade. Pode ser que nós estamos encarando um tempo que muitos estão pensando que Deus irá fazer como Ele fez lá no Jardim do Éden, porque estão gerando filhos não através da palavra. Como que estão sendo gerados? Híbridos. Tudo que é híbrido morre. Não tem vida. Tem uma curta duração. Então, todas as igrejas, todas as religiões estão produzindo filhos híbridos para a morte, que não nasce de novo, que não nasce da palavra, que não é gerado como no princípio. Eles têm que chegar a este ponto, morte. Mas quando nós tomamos João capítulo 3, que diz que nós nascemos da água, a água é a palavra, e nós nascemos do Espírito, e Nicodemos não pôde entender aquilo quando o Senhor falava com ele. Ele fez a pergunta: como que pode ser isso? Um homem, sendo velho, nascer de novo, entrar no ventre da mãe? O Senhor não perdeu muito tempo com Nicodemos, disse: Nicodemos, se eu estou falando, se te fala das coisas terrestres, você tem dificuldade para entender? E então, se for dito sobre as coisas celestiais, o vento sopra, e você não sabe para onde ele está indo. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito. É como o vento. Você sabe, o homem mortal sabe para onde está indo? Para que lado ele está indo? Nós podemos pegar uma boa doutrina humana e mostrar outro lado da coisa. Tornar isso até tangível, palpável. Mas não funciona. Você tem que nascer. Como nasceu o Senhor Jesus Cristo. Como Cristo nasceu? Ele foi gerado pela palavra no ventre de Maria. E cada filho é igualzinho a ele. Assim como ele é, nós seremos.
então você é nascido como ele nasceu, nascido da palavra. Se não, se as pessoas pensam que elas têm vida eterna num corpo mortal pecaminoso, elas estão equivocadas. Pode ser que a maioria dos religiosos pensam isto, e pode até ter linha no nosso meio que está pregando sobre isso, mas isso é uma coisa para vocês, vocês vejam bem. O Senhor Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, não foi? E quando Maria o viu, quis tocar, ele disse: não me toque. Eu não subi para o meu Pai e o seu Pai, para o meu Deus e seu Deus. Não me toque. Mas naquela noite, ele subiu para a presença do Pai. E ele, quando voltou, ele estava glorificado. E quando ele voltou glorificado, ele entrou no cenáculo, onde eles estavam reunidos, entrou, e a porta estava fechada, e disse: vocês têm pão para comer? Eu quero comer, para vocês entenderem que eu não sou um fantasma, que eu sou literalmente uma pessoa, e comeu diante deles, e foi tocado por eles, e de repente ele desapareceu. Então este corpo é um corpo físico e glorificado, que não está sujeito ao tempo, parede ou porta. Este é o corpo que o Senhor Jesus voltou, e este é o corpo de cada santo eleito. E o sexo não gera esse tipo de corpo, só gera para a morte. Por isto, que lá em Romanos, no capítulo 9, vamos entrar ali, Romanos capítulo 9, este é o fator, a causa do Senhor enviar um profeta para revelar os mistérios. Porque se o Senhor não enviasse o sétimo anjo de Apocalipse para abrir os mistérios, nós ainda estávamos envolvidos com religiões, com coisas híbridas, e nós nunca íamos ficar livres da morte e do pecado. Mas o que a palavra veio fazer? Abrir os mistérios para revelar a pessoa de Cristo e como você é gerado, aonde você estava, a sua origem. Neste caso, quando a palavra é aberta, aí se cumpre o que está escrito: você passou da morte para a vida. E para passar da morte para a vida, não há necessidade de você entrar em outra dimensão, morrer e ir para lá. Você passa da morte para a vida aqui. Nós estamos numa casa, uma casa às vezes mais nova, uma casa às vezes mais velha, já se acabando. É onde Deus reside, é por onde Deus fala. Ele tem deixado um testemunho, que ele pode viver no homem mortal, se expressar através do homem mortal, manifestar através do homem mortal, operar o sobrenatural através do homem mortal. Ele simplesmente tomou o corpo mortal e pôs vida eterna nesta alma aqui dentro, e o homem anda de um lado para o outro, ele é mortal, mas nunca ele morrerá.
apenas o seu corpo sai de cena, o seu corpo já não tem mais espaço aqui, ele deixa o espaço, luz, tempo e matéria, ele não está mais aqui, ele vai talvez para a sepultura, ele não está mais aqui, mas este homem que foi para a sepultura não tem nada a ver com aquele homem, ou aquela mulher que está do outro lado. Esse foi gerado pela palavra, e a sua consciência e seu estado é 1.000.000 de vezes mais aguçado do que este. Isso aqui está aprendendo, dia após dia. E não chega a lugar nenhum e morre. Mas aquele corpo, ele é perfeito. Você nunca irá aprender. Porque lá você está naquele que é perfeito e você não vai aprender mais nada, porque você chegou naquele ponto que caminha para a plena perfeição. Portanto, ali não há avançar e nem recuar, nada te limita ali, porque aquele corpo é o corpo que Adão tinha antes do pecado. Este é o corpo de cada santo que vai para o outro lado. Eu queria ler Romanos com vocês, capítulo 9, porque aqui tem uma escritura muito especial que Paulo falou, Romanos 9. Ele fala a partir do versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos que é da nação judaica, né, são israelitas, diz ele. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a sua descendência. Quem tinha promessa? Por que ele diz, em Isaque será chamada a sua descendência? Porque Isaque era uma sombra, Isaque era um tipo de Cristo. Não é o homem Isaque, o filho de Abraão, é o que Isaque representava. Em Cristo, parafraseando o que eu li, em Cristo será chamada a sua descendência. Você é um descendente de Cristo. Você é um descendente da palavra, e não do homem mortal. Os homens criam filhos aqui na terra, e terminam com a morte. Os filhos e os pais saem de cena, mas os filhos que Deus gera são filhos eternos. Do outro lado, você vai descobrir que o seu verdadeiro pai não é aquele que te gerou aqui na terra. O seu verdadeiro pai é Deus que te gerou pela palavra. E por isso ele diz, então, mas, Paulo diz, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne. Aí que você agora pense. Agora você está voltando para Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 26 e 27. Aí você está voltando para Gênesis, capítulo 2 e verso 7. Quem é este homem? Não é os filhos que Eva trouxe pela a serpente, ou seja, o filho que ela trouxe pela serpente, e nem os filhos que vieram por Adão. Até onde eu leio na Bíblia, Eva teve 2 filhos. Um filho do diabo, da serpente. Outro filho de Adão, Abel. Depois que Abel morreu, o que aconteceu?
Adão conheceu Eva, ele já tinha passado, parece que 130 anos, se eu não me engano. Agora vem Adão e traz um filho em lugar de Sete, ou em lugar de Abel, que foi Sete, correto? E o que Eva disse? O Senhor me deu um filho em lugar de Abel, porque Caim o matou. Aí vem a revelação da palavra. Abel, a figura de Cristo, morreu, morto pelo seu irmão. Morreu sobre o sacrifício que ele estava adorando a Deus. Morreu sobre a rocha que ele estava sacrificando o seu cordeiro. Morreu com o seu cordeiro. Então você morre com o seu cordeiro. Se Cristo morreu, nós temos que morrer. Se Cristo ressuscitou, nós temos que ressuscitar. E Abel morreu. Mas Sete foi a ressurreição de Abel. Porque se você acompanhar a descendência de Sete, que começou a invocar o nome do Senhor, sabe onde vai terminar? Vai terminar em Enoque. E quem foi Enoque? Enoque tinha uma mulher, Enoque tinha uma família, tinha filhos. Enoque um dia sumiu. A mulher não sabia mais dele, os filhos não tinham mais informação de Enoque, mas você sabe quantos anos Enoque andou com Deus? E Deus para si o tomou? 300 anos. Enoque foi raptado. Da onde ele veio, Enoque, minha gente? Enoque é descendente de Sete. E Sete representa a ressurreição de Cristo. Agora, se você está ressuscitado em Cristo, na figura de Sete, você será raptado como Enoque foi. Está entendido isto? Então Sete foi a ressurreição de Abel, e de Sete vem Enoque, que foi trasladado, foi raptado, foi arrebatado. E quando você está em Cristo, você está na ressurreição de Cristo, como Sete. Se você está ressuscitado em Cristo, na figura de Sete, não tenha dúvida que você vai ser arrebatado como foi Enoque. Bem, então, ele disse, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Tá bom. Então, fecha o assunto, não fecha? Não é o João Henrique de Freitas, que isso aqui não existe. Você pensa que o Silva, que o Ribeiro e Freitas, existe? Isso acaba aqui. Não vai ter Freitas no céu. Não vai ter Ribeiro no céu. Não vai ter Antônio, Maria, Pedro e João no céu. Lá no céu tem um povo que tem um nome. E este nome é o único nome dado entre nós, pelo qual fomos salvos, Senhor Jesus Cristo. Lá não vai ter, eu sou da família, eu sou Freitas, como o profeta fala, eu sou um Brana, eu sou um Ribeiro, e vem dessas famílias todas, cada família, Baldacone, e vai por aí, Matias, que é do povo da minha esposa, e vai por aí afora. Isso não existe, são coisas daqui, isso acaba aqui. Não há nome de João Henrique de Freitas no céu, nem de Elielso, e nem de Wellington, e nem de ninguém, nem de Policarpo, tem um nome só lá. Esse é o nome terreno para nós nos identificarmos, mas quando você sair daqui, você não terá este nome foi dado pelo seu pai, pela sua mãe, esse é o nome carnal, mortal, mas tem um nome eterno. O verbo, Apocalipse 19, a palavra.
Entenderam? Isso aqui apodrece. Você quer ter uma experiência com isso? Vai lá em Brumadinho, na Cavala, para você ver só como é que está a coisa por lá. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Então, se Eva trouxesse filho pela carne, não seriam filhos de Deus. Filhos de Deus são gerados pela palavra. Senão você está fazendo uma confusão com Deus. E continua. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque. Quer dizer, Sara foi a figura da noiva, Rebeca foi a figura da noiva, Tamar, Esther, Ruth, Raabe, figura da noiva, era apenas figura. Essas mulheres tiveram um encontro com Deus, como Ana trouxe um Samuel. E você sabe que Deus está fazendo? Ele tem o mesmo povo na terra hoje. A mesma Sara, que levou 20 anos, ou seja, 20 anos, Rebeca foi estéril por 20 anos, e Sara por 90, tá? E você ficou numa vida estéril. Você ficou, quantos anos você viveu? Desde que você nasceu, e o seu pai te ensinou, sua mãe te ensinou a rezar as rezas católicas, e muitos foram devoradores de hóstia na igreja, dizendo que aquela coisinha redonda é o Espírito Santo. Que mentira deslavada, que aquela coisinha redonda é o Espírito Santo. Você toma, come a hóstia, recebe o Espírito Santo. Aí, nós temos grandes filósofos, nós temos homens gigantes intelectuais. Mário Sérgio Cortella, vocês conhecem? Leandro Carnal, vocês conhecem? E tantos grandes intelectuais que são comedor de hóstia. Então, quer dizer, que a pessoa que tem uma formação universitária, é um professor de universidade, é um doutor, não quer dizer nada que ele entenda sobre Deus. Você precisa ser um homem como João Batista, um Elias o Tisbita, que nunca foi criado no meio da sociedade, mas ele tinha conhecimento de Deus. O William Branham nasceu nas montanhas de Kentucky, em Barksville, lá naquela cidade pobre daquele lado de lá, dos Estados Unidos. Só cursou o 5º ano primário. Não teve um homem em 2000 anos que tivesse o conhecimento, o entendimento e a revelação que ele teve das Escrituras. Então não significa que você estudou. Se não tomar cuidado, a sua cabecinha intelectual vai te meter em alguma encruzilhada, vai te meter em algum buraco que você não vai sair mais dele. Deixa eu dizer para quem está me ouvindo pela internet e quem está presente neste culto. Se uma mulher concebe a semente do homem, uma vez que ela concebeu, não tem jeito. Ela vai trazer aquela semente. Ela não tem como conceber aquilo, entrou no ventre, aquilo está lá dentro e acabou. Ela está grávida.
doutrina. É exatamente isto. Uma vez que ela entrou dentro de você, na sua mente, se um dia mais tarde a pessoa descobre que ele concebeu uma doutrina errada, ele vai ter uma luta muito grande para se desvencilhar daquela doutrina, porém, ele vai carregar uma marca, vai carregar uma cicatriz daquilo que nunca mais ele vai esquecer. Doutrina é algo pernicioso. E não tem nada mais perigoso nesse tempo aqui do que doutrina. Tem gente ensinando coisa aí que é de arrepiar. Agora, então, ela concebeu de Isaac, fala assim, ó, isto é, não são os filhos da carne, são filhos de Deus, mas filhos da promessa são contados como descendência. Quem que é descendente? Todos os judeus? Não, os eleitos. Hoje, propriamente 144 mil. Quem que são os descendentes hoje? São os filhos predestinados, eleitos, chamados e separados, que perceberam a sua chamada e não tiveram enrosco ou dificuldade para receber a abertura da palavra. E nós chegamos a um ponto hoje que tem pessoas que procuraram ir além da abertura da palavra e causaram um desastre. Causaram um desastre, um acidente. Não, ele só veio para acrescentar, ele veio para confundir. Não se acrescenta nada, até ser puxado é o estágio final. Ele veio para acrescentar. Talvez o seu ego, talvez dentro de você tenha um clamor que você não satisfaz. Tem pessoas que assim não satisfaz com nada. Tudo que ela tem, ela não está satisfeita, parte para outro. Não estou satisfeito com esta mulher, vou arrumar uma outra. Não estou satisfeito com este homem, vou arrumar um outro. Está assim disto. Não estou satisfeito com este pastor, vou arrumar outro. Não é que aquele pastor não tenha a mensagem que satisfaz e traz fé para o rápido. É que dentro daquela pessoa tem um clamor por curiosidade. Curioso. Todo espírito curioso corre um sério risco. E a curiosidade e a novidade, tudo acaba. As modas não acabam. As modas, começa aí uma moda nova, aí, um modelo aí de um vestido, de um corte de cabelo, até um certo ponto. Depois desaparece. Não existe moda na mensagem. Na mensagem tem revelação da pessoa de Jesus Cristo. Agora vamos ver rapidamente aqui. Abre a sua Bíblia em Hebreus. Vou ler duas passagens com vocês em Hebreus. Aqui está, Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Repetimos isto, tá? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Vou falar bem rapidinho, um assunto muito longo, se fosse a gente estar ensinando sobre isso. Esse espírito ministradores, você leia Romanos 18, leia São Mateus 18 e 10, e você vai ver que espírito é esse. Então, você lê
Hebreus, estou com Hebreus, é que eu vou voltar ali lá, né? 18 e 10 de São Mateus. Que é esse mesmo personagem de Hebreus 1 e 14. Está escrito: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Este é o seu anjo que ministra para você. É ele que traz a palavra, é ele que revela. Este anjo foi chamado na teologia de teofania. Agora, veja bem, onde nós vamos ler um pouquinho mais sobre este anjo que nós lemos aqui, e fala que são espíritos ministradores. E se você ler o capítulo 4 e verso 11 de Efésios, você vai encontrar esses espíritos ministradores. Cada espírito desse é portador de um ofício. Por exemplo, a gente vai ler só para afirmar o que estamos dizendo, mas nós conhecemos Efésios 4 e 11, que diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Todos esses 5 ofícios são anjos que ministram, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Você prestou atenção nisto? São espíritos ministradores, é o anjo que está diante da face de Deus, que ministra aos eleitos. Esses 5 ofícios não é uma coisa aleatória. Esses 5 ofícios foi dado por Deus, como o ofício do irmão Branham, o profeta, como o ofício de Moisés, de Ezequiel, de Daniel, como o ofício de um apóstolo, de um pastor. Esses anjos são anjos ministradores, que eles não podem falar nada mais e nem menos do que a palavra, porque não é o homem que ministra, é o anjo do Senhor que ministra para o povo. E quando nós chegamos aqui, no versículo 14, diz: para que não sejamos mais meninos. Então, quem que amadurece? Escute, igreja. Ponha isso no seu coração. Ninguém chega ao amadurecimento, à estatura, à medida completa de Cristo, se não tiver um anjo ministrador. Então, nós vamos encontrar tantas coisas, tantas dificuldades, tantas linhas doutrinárias. Por que você vai encontrar? Mas se você encontra um verdadeiro ministro de Deus, ele irá ministrar não segundo a sua vontade, mas o anjo que ministra. Você foi apenas um homem que nasceu na terra e Deus pôs um anjo para ministrar. E você é portador deste ofício, esse anjo ministra ao seu lado. Então, para quê? Para que a igreja chegue à estatura, à medida completa de Cristo. Como que ela chega? Quando ela tem um anjo que ministra, como ela tem uma teofania. E por que tem tanta bordoada por aí? Porque esse anjo não deixa você dar um passo além, e nem a quem. Você tem que ministrar o que o profeta da era trouxe. Por isso, esse anjo ministrador, você tem um anjo para receber e tem um anjo que ministra para você. Quem recebeu a palavra não foi o seu intelecto, não foi o seu
conhecimento, o seu entendimento. Quem recebeu a palavra é o anjo que te ensinou e ministrou, e a sua alma concebeu isto. Porque a sua alma era uma semente, a sua alma é uma semente que tinha que receber vida eterna. E esse anjo trouxe vida eterna para você. Então aqui está. Pode ter muitos pastores, sim, na mensagem do mundo. Quero saber quem que tem esse anjo ministrando. Porque se ele não tem, ele vai levar o povo a uma confusão doutrinária. Porque não tem ninguém para corrigir ele. Não tem ninguém para instruí-lo. Essa é a verdade. Amém? Agora, vamos ler a última escritura. Hebreus 5. E vou encerrar. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Amém? Aqui concluiu, não? Aqui mostra, não mostra? Esse sumo sacerdote é um homem de carne. Esse sacerdote é um homem de carne. Mas ele ministra em favor do povo e compadece, que ele também está no mesmo corpo de fraqueza. Jesus, o nosso sacerdote e sumo sacerdote, teve um corpo tão frágil e tão doente, tão aflito como o meu, para poder compadecer de mim e de você. Agora o homem que Deus põe para ministrar, ele é um homem de carne, e ele compadece daqueles que estão na mesma situação dele. Mas agora você observa, ele não toma para si esta honra, ele não recebe isso, não, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não, ninguém toma para si esta honra, a não ser quem Deus envia um ofício para ele ministrar. Amém? Então, eu quero ler para vocês 91 da mensagem que fostes ver. Deus toma coisas simples, não se requer grandes coisas, requer-se coisas simples, usadas corretamente. Não é só porque são coisas simples, mas têm de ser usadas corretamente. Não só simplesmente ser simples, mas têm que ser usadas corretamente. Nem todo homem que vivia no deserto era um João. Tinha muitos homens no deserto, certo? Mas ninguém era João, tinha só um João. Nem todo homem que levava uma funda era Davi. Muitos homens tinham funda, mas a de Davi era diferente. Ele matou o poderoso inimigo com uma funda. Era couro de uma ovelha, colocado uma pedra dentro. Ele rodeou aquela funda, lançou a pedra e matou o gigante, o menino. Pode ser que muitos tinham a mesma funda que Davi tinha, mas só Davi tinha ofício para matar o gigante. Só João tinha ofício para ser o precursor na primeira vinda. E ele disse: nem todo homem que pegava
uma queixada de uma mula, era um Sansão. Podia ter muitas queixadas, mas só Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Mas é quando é usado nas mãos ungidas de um servo de Deus. Mas essas ferramentas, a queixada, o homem do deserto e Davi com uma funda na mão, tem que primeiro ser ungido, para depois usar essas ferramentas simples e que traz resultados. Então, que nós possamos ser uma funda, que nós possamos ser uma queixada na nossa mão, porque a unção que está sobre nós é que traz a vitória, que derrota o inimigo. Pode ter muita gente com queixada na mão, tem muita gente com a mensagem na mão, tem muita gente com a funda na mão, mas só o homem ungido pode trazer esta palavra para levar a noiva à perfeição. Amém. Deus abençoe. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento. Se você deseja vir aqui na frente para esses minutos de oração, se você tem uma necessidade,